Plano Geral, com Flávia Guerra e Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries e também de podcasts, que agora a gente também fala de podcasts. E a gente começa hoje, olha, tá animado o programa. A gente toda semana acha que vai ser uma semana mais tranquilinha, quando vê tem muita coisa boa. Começando, a gente vai trazer uma lista muito bacana, que é a IndieWire, que é uma revista eletrônica sobre cinema, né? Fez com os 100 melhores filmes dos anos 90. Delícia, a gente podia fazer uns 10 programas só sobre essa lista. A gente também tem séries, o Thiago vai trazer aí 2 destaques, Ranga Hits e The First Lady, que tá na Paramount, o outro na Globoplay. Eu trago os destaques do Festival de Gramado e um papozinho assim muito especial com Mônica Albuquerque, que tá na frente aí, à frente dos projetos da HBO Latin America. E depois a gente tem também um papo muito bacana com Tony Ramos e Luiz Vilaça, que é diretor de 45 do Segundo Tempo, filme brasileiro que tá estreando essa semana no Brasil todo, já estreou, né? Antes disso, eu chamo aqui Thiago Stivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Oi, Flavinha, oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Adorei você falando Rensga Hits, gente, a série é brasileira, tá? E Rensga, acredite se quiser, Rensga em Goiânia, no Goiânia, como eles falam, é foda, é uma coisa assim incrível, tal. Ou quando você fala eita, você fala Rensga, é uma gíria deles que não tinha chegado na região sudeste até agora e graças à série chegou. Então é Rensga mesmo, Rensga Hits. Ou que só prova que eu tô estrangeira no meu próprio país. Ou que o Brasil é um país tão imenso que a gente não consegue dominar todas as gírias, né? Esse é o problema. Todos nós somos estrangeiros no próprio país, não tenha dúvida. Vamos falar da lista então? Pois é, IndieWire, que é um site que a gente adora, né? Primo aí da Variety, de outros que a gente segue, mas é uma revista eletrônica aí de cinema muito bacana e que fez essa lista. Primeiro eu já invejei o tema da lista, né, Flavinha? Achei o máximo pensarem nisso, os 100 melhores filmes dos anos 90, porque os anos 90 voltaram com tudo, né? Estão voltando com tudo, né? Voltaram aí já com Daniela Pérez, né? Várias coisas dos anos 90 aí que a gente tá revivendo aí já no streaming e no cinema. E aí fizeram essa lista, que é muito bacana. A gente pode até deixar o link no nosso perfil no Insta para vocês acompanharem, mas chamaram vários críticos para votar e tal. É legal porque você vai rodando a barra igual um blog, assim, e vendo do número 100 até o número 1 os filmes que eles colocaram, né? A lista começa no número 100 com Ghost Dog, um filme do Jim Jarmusch, estrelado pelo Forest Whitaker. Aí vai ter vários filmes, e o nosso querido Central do Brasil aparece em 88, né, no 88º lugar, né, não está muito bem posicionado, né, tá abaixo dos 50. Vários filmes do Oscar, tem Paul Thomas Anderson, tem Boogie Nights, tem Magnolia, né? Tem Catherine Bigelow com Dias Estranhos, Strange Days, que é um filme muito legal, com a Angela Bassett e o Ray Fiennes, de 95. Você também deu uma olhadinha na lista, né? O que você gostou de ver ali presente na lista da IndieWire? Eu dei, Thiago, e eu sou péssima de lista, né? Que eu me falo, quem me conhece sabe. Eu sou a pessoa mais... Nossa, difícil, assim, cada hora a minha lista vai de um jeito. Eu adorei que o Underground, né? Mentiras de Guerra no Brasil, do Kusturica, tá? Que é de 1995, e era um filme que eu não esperava, assim, tá lá em 77, viu, gente? Bem lá embaixo. Mas eu gostei, assim, que a lista não tem só produções americanas, né? Isso é legal também. Tem o Cure, do Kurosawa, que é de 97, eu nem lembrava mais, e famigerado, eu nem gosto tanto, tá? Mas eu gosto de ver como esse filme ganhou uma importância louca, que é o Bruxa de Blair, né? Incrível, esse filme quando a gente assistiu foi um fenômeno pra mim, mais como um gesto, e ele se tornou aí, tá aí na lista dos melhores, né? Então, ao lado de filmes como O Resgate do Soldado Ryan, que é uma coisa, a gente falou de Spielberg aqui no nosso último episódio, coisa mais cinemão do mundo é O Resgate do Soldado Ryan, né? Ao lado de uma Bruxa de Blair, um Kusturica. Então, eu curti essa mistureba aí boa que eles fizeram. Pois é, e toda a lista, assim, para repercutir, tem que gerar uma polêmica, né? Várias polêmicas surgiram aí a partir da lista. Uma delas, por exemplo, né? Paul Verhoeven, que é um diretor que a gente adora até hoje, que fez Benedetta, aí, lançado no começo desse ano, né? É um diretor, por exemplo, que aparece com Tropas Estelares, que é um filme muito aclamado dele, né? Uma grande ficção científica com um contexto político, assim, que muita gente admira, mas não entrou, por exemplo, Showgirls, que é um dos filmes mais polêmicos do Verhoeven, né? Tem gente que considera quase uma obra-prima e tem gente que considera um dos piores filmes da humanidade, né? Eu adoro esses filmes, assim, que eles podem ser as duas coisas ao mesmo tempo, né?
Aparecem micos, por exemplo, né? Eu fiquei meio indignado que coladinho ali no Soldado Ryan tá o Shakespeare Apaixonado. Para quem não lembra, os dois disputaram aí o Oscar de 99. Soldado Ryan deu o Oscar de direção para Spielberg e o Shakespeare Apaixonado acabou ganhando o Oscar de melhor filme, né? Eu acho que a maioria dos críticos meio bota esse filme na fogueira, mas ele aparece lá. Vamos lá, contagem regressiva a partir do 10 pra gente lembrar. Número 10, Safe, de Todd Haynes, né, diretor que a gente adora aí do Carol e de outros filmes. Se não me engano, esse é o primeiro filme deles, um dos primeiros filmes da Julianne Moore. Número 9, The Long Day Closes, do Terence Davis, diretor britânico. Número 8, Titanic, gente. Flavinha, você é fã de Titanic ou não? Eu sou, sim. Eu gosto de... Sabe, na verdade, eu aprendi a amar Titanic. Porque quando estreou, a gente já estava na faculdade, né? A gente já trabalhava. Então, a gente já se achava muito adulto. Então, ai, que Titanic, coisa de adolescente. Nem ligo pra esse filme. Ai, isso é coisa de menina. Depois, com o tempo, eu fui aprendendo a dar valor a esse cinemão do James Cameron, ao tamanho do projeto, ao quanto ele conseguiu se comunicar com o público do mundo inteiro, né? E eu lembro que, sei lá, quando ele fez um aniversário acho que de 20 anos, eu morava em Londres, eu fui cobrir uma sessão especial do lançamento do Titanic 3D no Royal Albert Hall, né, Hall de Londres, com o DiCaprio, com a Kate Winslet e o James Cameron. Aí eu comecei a gostar, não só por causa dessa história, mas eu falei, gente, olha que coisa louca, né? 20 anos depois, esse filme ainda tá lotando o Royal Albert Hall. Foi um acontecimento, a imprensa toda cobriu. Então, assim, eu passei a gostar do filme. Na época, eu lembro que eu não liguei, não. Ó, você demorou pra gostar, hein? Eu amei desde o primeiro momento, já chorei igual a bichinha doida no cinema, já me envolvi com o Titanic de cara, assim. Eu já vou pro cinema popular, assim, rasgando os pulsos. Já saiu cantando a Celine Dion, fazendo a Kate Winslet, fazendo a Rose, entendeu? Na beira do barquinho. Número 7, Depois da Vida, de Hirokazu Koreeda. Koreeda é o diretor que ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 2018 com Álbum de Família, né, que chama. Isso aí. É um dos filmes mais bacanas dele, que é a história das pessoas, quando elas morrem, elas vão para um departamento lá onde elas podem fazer um filme da vida delas. Um pequeno filme ali de, sei lá, 7 ou 10 minutos, com os melhores momentos da vida delas. Assim, é um filme tão bacana, um filme de 98. Fiquei feliz de ver que entrou no top 10 aqui da IndieWire. Número 6, Os Bons Companheiros, não tinha como não entrar, né? Que é um filme de 1990, abrindo a década aí. Número 5, Hoop Dreams, do Steve James, que é um filme sobre basquete, né? Americano, assim, é um filme muito mais querido pelos americanos, não é um filme que viajou tanto o resto do mundo. Número 4, Claire Denis, gente, isso aqui também me encheu de orgulho com Bom Trabalho, Beau Travail, um filme de 99, aparece nessa lista. Número 3, A Lista de Schindler. Número 2, Close Up, de Abbas Kiarostami. E número 1 foi Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Eu vi De Olhos Bem Fechados, sim, na estreia. E eu lembro que eu fiquei, ao mesmo tempo que eu amei, eu fiquei meio decepcionada, porque eu acho que naquela época os filmes demoravam mais para chegar no Brasil, né? E muito se falou, ai meu Deus, e aquela cena das máscaras, do baile de máscaras. Eu achei que ia ser uma suruba intergaláctica. E aí depois eu vi que não, que não era esse o ponto. Mas tudo bem também, não é que eu me decepcionei com o filme em si. Mas a polêmica foi tamanha que eu achei que ia ser uma coisa assim, nível Saló, sabe? Por falar no Pasolini. E aí não, mas eu achei o outro ponto do filme. O filme não é sobre isso, obviamente, né? O Kubrick é sempre mais complexo do que a gente pensa ser. Eu lembro disso que você falou, era 1999, eu trabalhava na redação da Folha de São Paulo nessa época e eu lembro que, nossa, foram meses, né, do filme muito aguardadíssimo. Eu lembro quando soltaram, acho que estavam começando essa estratégia dos teasers, que não era o trailer, era o teaser ainda. Eu nem lembro onde passou esse teaser, na verdade, mas tinha um teaser que era só o Tom Cruise e a Nicole Kidman no espelho ali, ele abaixando o sutiã dela. E, cara, aquele teaser explodiu e as pessoas loucas pra ver De Olhos Bem Fechados e o filme não estreava. Era um momento de expectativa, assim, que a gente não tem mais hoje em dia, né? Era isso, exatamente, que a coisa ia esquentando, né? Ai, que medo. Hoje em dia até tem teasers, né? A gente mesmo publica alguns, gostamos, mas não tem essa espera toda, né? Eu acho que os planos de marketing de lançamento dos filmes são mais rápidos, né? E aí, realmente, eu lembro essa cena do sutiã. E aí era o casal do momento, né? A Nicole com o Tom Cruise, então foi todo, imagina, os namoradinhos da América fazendo um filme ousado desse jeito, e foi uma surpresa boa. Não é o meu Kubrick preferido, acho que não é o de ninguém, nem deles,
Mas é um filme muito mais interessante do que a gente achou que seria. Eu acho ele uma quase obra-prima, mas também não sei se eu teria colocado ele aqui em primeirão lugar aqui. Talvez ele aparecesse no meu top 10 dos anos 90, mas não em primeiríssimo. O que eu achei muito da lista, até comentei isso com o Chico essa semana, é que teve uma ausência gigante nessa lista que quase derruba ela inteira, assim, que eu acho que quase a gente perde o respeito por ela, que é o Robert Altman, que é um diretor fundamental dos anos 60 e 70 e que chegou nos anos 90 ali já velhinho, sei lá, com seus 70 e pouco, talvez quase 80, e o Altman faz nos anos 90 dois filmes seminais que são O Jogador e o Shortcut Cenas da Vida, que são filmes que influenciam a década inteira, né? Que influenciam Paul Thomas Anderson a fazer Boogie Nights e Magnolia, vários outros diretores, e aí, assim, simplesmente esquecido nessa lista, assim, isso eu achei uma derrota absoluta, né? Né? Esquecer o cara é sacanagem, né? Também acho, ainda mais um nome como esse. Tá vendo como lista é complicado, gente? Lista é muito delicado. Porque por mais que você faça, acha que entra todo mundo, você esquece um nome desse. Eu acho difícil. Eu nem sei se eu fosse fazer essa lista, eu levava 3 anos pensando já. Pois é, com certeza. Mas enfim, tá aí, né? É isso que eu falei. A lista, até as polêmicas em torno da lista servem para reforçá-la, né? Então, enfim, bacana que a gente faça outras listas até de anos 90, talvez até de filmes brasileiros aí dos anos 90, né? Porque a gente já teve a retomada rolando aí, acho que tem muita coisa interessante pra gente relembrar. Fica aí a nossa dica então da lista. Procurem IndieWire, Indie de independente em inglês, Wire, W-I-R-E, IndieWire.com, e aí dá para dar busca lá, não sei se ainda vai estar na home do site, mas é só buscar ali Best 90 Movies ou algo assim que você encontra a lista, e a gente coloca também na bio do nosso Instagram, Plano Geral _ Podcast. Flavinha, Festival de Gramado, rolou aí semana passada inteira com a entrega dos Quiquitos aí no sábado à noite. Você acompanhou o festival inteiro, você viu tudo. Fala um pouquinho pra gente assim quais foram os grandes filmes de Gramado que te marcaram. Olha, com certeza tem 2 filmes assim que todo mundo que sai de Gramado sai falando. Um filme do Acre. Só por ele existir, eu já acho que a gente tem que falar dele, né? Porque é o primeiro filme de ficção da história do Acre, que a gente no Sudeste brinca muito, né, com um jeito muito besta de que o Acre nem existe, né? Não conheço ninguém do Acre. Mas o Acre não só existe como cinema também e está ganhando cada vez mais força. O filme se chama Noites Alienígenas e é do Sérgio de Carvalho, um diretor que é paulista, do interior de São Paulo, mas mora no Acre há mais de 20 anos, adotou o Acre como sua terra, e é um filme muito, muito diferente, muito autêntico, mas ao mesmo tempo muito universal, né? Uma relação muito, muito forte com a realidade das grandes cidades brasileiras. Eu já vou detalhar um pouquinho mais, tô dando os nomes aqui. Com certeza também o grande destaque dessa edição, que é Marte 1, do Gabriel Martins, um projeto mineiro da galera da Filmes de Plástico, que são filmes deliciosos, né? O Temporada tá na Netflix, que é um outro filme do pessoal da Filmes de Plástico. O No Coração do Mundo dá para alugar, né? Nas plataformas aí de streaming, dá para ver avulso. E é um filme também que fala de uma família, né? Uma família de classe média baixa, tantas famílias brasileiras querendo preservar seus sonhos aí num Brasil difícil, né, para dizer o mínimo. O que eu gostei mais, a gente já pode falar um pouquinho mais de cada filme, Thiago, mas o que eu gostei muito é que essa seleção de Gramado, ela tá muito plural mesmo. Sempre vem essa palavra diversidade, já virou meio clichê, né? Todo mundo fala, diversidade, que bacana. Mas tem uma diversidade mesmo de cinemas. Eu acho que Gramado foi se modernizando, que bom, né? Trazendo cinemas que têm mais apelo, sim, com diálogo de público, como, por exemplo, o Porta ao Lado, da Júlia Rezende, né? Mas, um filme que não tem aquela questão de, nossa, é uma pesquisa de linguagem, né? Um filme, assim, que é muito só para cinéfilos. O Clube dos Anjos, também, do Ângelo Defante, é outro filme também que tem um super diálogo com o grande público. Mas não deixa de ter essas outras que são mais experimentações, como o Tinnitus, do Gregório Graciosi, que é um filme, né, muito sensorial, muito filmado, assim, com uma forma de cinema muito plástica, muito bonita. Então, eu gosto dessa diversidade. Só falando de longa, os curtas também, assim, achei muito boa a seleção de curtas. Então, é um festival que realmente
não ficou só naquela coisa, cinemão comercial para fazer um bonitão, um tapete vermelho de Gramado. Teve também, né? Teve a pré-estreia da Viagem de Pedro com Cauã Raymond, mas a gente sabe que é um filme também super autoral da Laís Bodansky, né? É um filme que comunica com o grande público, mas não é filmão, cinemão nesse sentido comercial. Então, eu gostei disso em Gramado. Não, acho muito legal isso que você falou. Lembrando, né, Gramado edição 50 esse ano, né, completando 50 anos. Não é para qualquer um. O festival foi criado em 1972. Aí você falou bem, Flavinha, da diversidade aí da competição, né? Que de repente aparece aí um filme do Acre maravilhoso pra gente descobrir. E você falou assim um pouco dos filmes gerais da competição. Comenta um pouco dos curtas também, o que você gostou de descobrir. Eu gostei muito, eu adoro curtas, né? Thiago também. Thiago dá até oficina, né? No Festival de Curtas de São Paulo, Thiago dá. E o curta permite essa experimentação, né? Isso é muito legal do curta. Não tem essa obrigação de público, entre aspas, né? Então, o que é legal do curta? Que a gente pode ver coisas diferentes, coisas que você não vai ver nunca, nem na televisão, às vezes, né? Às vezes você não vê no cinema um longa, mas ele passa na televisão. E os curtas não necessariamente. Então, um filme, por exemplo, que eu gosto muito, que é quase um gesto, assim, de cinema, que se chama O Pato. É um filme da Paraíba, o Antônio Galdino, esse diretor, 10 minutinhos, não tem diálogo, o filme é todo silencioso e mostra uma mulher negra num cenário muito de campo, humilde, e ela pega uma galinha, chama o pato, mas na verdade é uma galinha, né? Quem paga o pato é o marido dela, num caso violento, e você vai entendendo que ela apanha do marido, ela tá cheia de marcas, e ela vai cortando aquele pato, né? O galo, a galinha, com uma naturalidade, uma sensorialidade ali também, e vai se desenhando nesse gesto todo de limpar uma galinha e cozinhar, toda a vingança dela contra esse homem violento. E é um filme sem diálogo nenhum, olha que coisa linda. E todo mundo dialoga muito bem com ele, todo mundo entende, a plateia colou muito nesse filme. Tem um outro, por exemplo, a gente falou de Acre, tem um curta do Amapá, primeira vez que um curta do Amapá foi exibido no Festival de Gramado, em 50 edições, olha que lindo, Cinema do Norte. Solitude é uma animação linda de uma diretora que se chama Tami Martins e do Aron Miranda. Lindo, uma animação bonita também, falando do processo de luto de uma relação cura e está bem sozinha, assim, de uma mulher, só que animado. É muito bonito. Tiveram muitos filmes, assim, que falam muito desse Brasil real, com poesia, né? Alguns falando de violência também. Tem um paulistano muito interessante que chama O Elemento Tinta, que é sobre os pichos, né? Os pichadores que durante a pandemia protestaram e protestavam contra o jeito com que o presidente Bolsonaro estava, né, ou não estava gerindo a crise. Então, um movimento aí, né, de afirmação. O picho é muito mais do que sujar um muro, né? Tem toda uma questão de protesto. Então, assim, eu gostei muito desses olhares. O Fantasma Neon, que eu sei que você também viu. Que coisa diferente, né, Thiago? Que liberdade criativa, né, do diretor de Fantasma Neon, né? Pois é, Fantasma Neon é um curta que nada mais, nada menos já chegou em Gramado, já está chegando no Brasil depois de vencer o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno, na Suíça, né, que é um festival super importante, né? Todos esses festivais internacionais têm uma competição de curtas no mundo inteiro, e imagina para um curta brasileiro vencer filmes, né, maravilhosos feitos no mundo todo, não é para qualquer um. E aí conta a história um pouco desse motoboy, desse entregador, né, entregador típico aí de Rappi, de Uber Eats, que a gente pede o tempo todo nas cidades grandes, né, lidando com a questão da pandemia, né, e como continuar trabalhando na época da pandemia, né, calamidade pública, né, uma questão de saúde. O curta lembra de uma maneira muito dolorida o quanto essas empresas, num dado momento, garantiram que haveria algum tipo de seguro-saúde ou de assistência de saúde para esses motoboys durante a pandemia, e nada foi feito, né, ou seja, todo mundo tinha que continuar trabalhando, colocando sua vida em risco, mas sem nenhum tipo de proteção, né? Porque a gente sabe que essa categoria hoje acaba representando a face mais visível do neoliberalismo, do te vira meu nego, né? Vai lá e trabalha sem nenhuma garantia, né? Para ganhar seu dinheiro. Só que o filme faz isso não de forma melancólica, não de forma discursiva, né? É um filme que de repente tem cenas musicais no meio, né? Os motoboys de repente estão cantando ali no meio, né? Tem toda uma brincadeira musical dentro do filme, com uma direção de arte lindíssima. O filme é super bem fotografado, com cores vibrantes, assim, né?
Então é um filme que mistura muito uma certa leveza ao tratar de um tema que a gente sabe que também pode ser muito pesado, né? E uma liberdade também, é isso que eu acho que o curta traz, né, por orçamentos menores também, né, então dá um pouco mais de liberdade para o criador e por serem também autores jovens que estão experimentando. Imagina, eu nunca ia pensar num musical por um motoboy, podia até pensar na minha cabeça, mas não realizar, né? Então, o filme é demais, assim, muito criativo, muito livre, e como você falou, ser premiado em festivais internacionais assim, dá a dizer que o tema é universal também, né? O mundo inteiro teve que contar com esses entregadores. É que no Brasil, esses personagens urbanos, eles são muito fortes, em grandes cidades em geral, mas o mundo todo, né? Então o pessoal no Festival de Locarno, se tocar com isso, selecionar, só de selecionar eu já acho, o Leonardo Martinelli mandou muito bem, quero ver os próximos projetos dele. Não, com certeza, eu tô falando aqui número musical, mas para deixar mais claro, é o Passinho, gente, aquele Passinho carioca, né, que tem o grupo ali do Passinho que faz, que são assim uns meninos espetaculares, né, são umas coreografias que só de ver eu já fico cansado, né, você fala, gente aqui já meio velho reumático aqui com 40 e poucos anos, você vê aquele povo dando aquele espaço assim, descendo até o chão e voltando, é um negócio surreal, assim, né? Eles têm se apresentado no mundo inteiro porque é um negócio muito único, né? Eles arrumaram uma maneira nova de dançar que encanta todo mundo que vê, né? O Passinho é lindo, né? Até tem um filme que chama A Batalha do Passinho, do Emílio Domingos, que é uma delícia, que mostra justamente todo esse movimento. Eu vejo o Passinho quase como um subgênero do funk, né? Ele é um pouco mais pop, né? Ele tem coreografias mais diversas do que o funk, né? Mas eu acho que ele está inserido nesse universo, e principalmente periférico, é muito forte, é muito lindo, né? Quem estuda tendência sempre fala, as grandes tendências, principalmente as da moda, elas vêm da periferia, não necessariamente a periferia no caso de comunidade, como no Brasil, mas da onde a gente, não é do poder, né? Não é do status quo, é de fora, né? É mudando, é criando outras coisas. Então, tudo a ver com os motoboys também, que tá muito ligado à cultura do hip hop, né? Porque o motoboy é uma figura muito paulistana também. Então, ver essa galera com o Passinho, eu amei. E fora que ainda tem um ator maravilhoso que a gente adora, né? Que tá participando, tá junto com essa galera, que eu também acho muito bacana. Eu gosto quando o Silvério Pereira, é dele que eu tô falando, se mistura também a essa galera jovem do filme. Com certeza. Fica aqui então, né, essa mais uma dica de curta para ver, curta que vai estar no Kinofórum. Vou pegar só o gancho rápido aqui para lembrar então, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, curta Kinofórum, rolando até este domingo, dia 28, em 5 salas de São Paulo. Tem sessões no Cine Sesc, tem sessões no Espaço Itaú Augusta, no MIS, na Cinemateca, tem para todos os gostos, é só consultar aí o site kinoforum.org. Festival, assim como Gramado, né, voltando a fazer edição presencial esse ano, chamando as pessoas para a sala para verem curta-metragem nas salas. A gente viu, né, tive a oportunidade de ver já alguns dos primeiros filmes exibidos na sessão de abertura na quinta-feira, mas tem muitos outros, inclusive um, né, Flavinha, que a gente teve a oportunidade de ver, Corpo Celeste, aí, da dupla de diretores aí, André Sobral e Renata Pascoal, que é estrelado por 2 atores bem conhecidos aí, Maria Ribeiro e Fernando Alves Pinto. Maria Ribeiro fazendo aí um personagem bem contemporâneo que a gente tem visto aí em alguns longas e curtas, que é uma cam girl, né? Uma moça que faz aí números eróticos através da câmera, tipo, fala com seus fãs, com seus seguidores, né? Faz aí, tem toda uma imagem aí a partir do mundo virtual, e a gente teve a chance de ver esse curta antes também, né? E é um curta muito bem filmado, bem realizado, né? Atores profissionais, o Nando Alves Pinto também. E é bacana, né? Isso que você falou, uma cam girl, que eu não saberia falar, acabei de aprender, né? Que é uma profissão super do momento contemporâneo, isso está cada vez mais difundido. Tem cam boys, né? O cam guys também. E eu achei bonito, é um filme de relacionamento à distância, né? Ou do desentendimento, a incomunicabilidade, né? Para usar aqui um termo mais cinematográfico, e que dá pra gente assistir também. O curto é isso, né, gente? Tem de tudo, é muito bom. Eu amei essa seleção de Gramado, e a gente ama o Festival Kinofórum por causa disso também, traz esse mundo pra gente, né? É isso aí, só completando a história aqui do filme, né? O Fernando Alves Pinto faz nem sei se vou falar também, né? É meio spoiler, enfim, faz alguém da vida aí do personagem da Maria que vai se conectar ali, eles vão se encontrar e
e ter que ajustar umas contas aí. Falei demais, eu nunca sei, eu só perco um pouco a medida do spoiler, ainda mais de curta, né? Porque curta é tão curto assim que você fala qualquer coisa já é meio spoiler, né? Não tem jeito. É verdade, curta é um gesto. E eu acho que o curta também, a gente quase nunca assiste também pela trama. Oh, meu Deus, deu um spoiler. Né? Muitas vezes a gente vê por esse gesto mesmo cinematográfico. E é isso que eu falei aqui, a incomunicabilidade, né? Esses dois personagens estão tentando se comunicar. Ele tá tentando, no caso, né? Enfim, ela também tentou em algum momento. Então, filme de relacionamento. Isso também é uma outra tendência legal, né? Do cinema brasileiro atual. De trazer filmes, pode ser curto ou longas, como A Porta ao Lado, que eu comentei aqui, da Júlia Rezende, que esteve em competição em Gramado. A gente também tem feito mais filmes sobre relacionamentos, né? E suas impossibilidades. É isso aí. Flavinha, voltando rapidamente para Festival de Gramado, você conversou com Mônica Albuquerque aí, né? A chefe total aí da HBO Latin America, HBO América Latina, né, comandando aí, Mônica Albuquerque, para quem não sabe, era uma grande executiva da Globo, né, responsável aí por grande parte da programação da Globo e que recentemente trocou a Globo pela HBO Latin America, né, foi convidada pela HBO para ajudar a montar um pouco esse cardápio de produções e novas produções, né, que a HBO está pensando para toda a América Latina nesse momento de convergência da TV com streaming. Conta pra gente um pouquinho como foi esse papo. O papo foi ótimo. A Mônica é uma pessoa... A gente que acompanha não só programação, né, gente, mas mercado, a gente adora conversar com as pessoas que pensam o audiovisual. E eu acho que é gostoso ouvir também, né? Porque a gente vê o que vai na tela, mas e todo aquele trabalho que vem antes, né? Imenso. Então eu acho isso muito interessante. Eu sempre quis conversar com a Mônica. A Mônica, ela é corajosa, né? Depois de toda essa carreira na Globo, partir para novos projetos. Ela conversou muito sobre o desafio de criar um formato híbrido, que a gente já vem falando aqui. A gente falou do Rafael Montes, que está lá na HBO, trabalhando junto com o Silvio de Abreu, né, Thiago? Que também foi da Globo para lá, nessa novela para o streaming, né? Porque o streaming não tem aquele tempo diário de uma novela na TV aberta em que o autor ou os autores podem ir adaptando, né, de acordo com a recepção do público. Mas também uma novela para o streaming não é séria, é outro tipo de arco, né, muito calcado nos personagens. A novela nos pega pelo personagem. Então, ela falou muito desses planos da HBO, dessa complexidade. E também comentou comigo, eu não poderia deixar de falar sobre isso, né, o assunto do momento, sobre ao que ela deve, como é que ela e a HBO analisam esse sucesso que foi estrondoso da série sobre a Daniela Pérez, O Pacto Brutal. Vamos ouvir um pouquinho ela comentando por que ela acha que foi todo esse impacto causado. A escolha inicial foi pelo True Crime, né? Porque de fato é uma tendência. A gente tem visto agora mesmo na Argentina, a gente tem Maria Marta, que é uma série de ficção, né? Que também tá indo super bem. Então, assim, de fato, essa é uma tendência. Mas a gente tinha um pouco essa sensação, assim, o que é diferente, né, do crime da Dani? É que ele tem uma representatividade muito atual, né? Que foi um pouco também que eu comentava ontem, assim. Sem dúvida, esse é um crime que, se tivesse acontecido hoje, ele teria tido uma cobertura, um olhar, uma compreensão muito diferente do que teve há 30 anos atrás, né? Então, assim, a gente sentia que tinha um espaço, não para trazer um novo dado sobre o caso, porque o True Crime, em geral, a gente, quando procura uma novidade sobre um caso, né, que ficou desaparecida, para apresentar de novo isso para o público. Nesse caso, não tinha uma novidade factual, mas eu acho que a novidade era o olhar, era a abordagem, né? E que era muito do desejo também da Glória, né? De ter essa oportunidade de revisitar essa história sobre esse novo olhar, né? 30 anos depois, assim, eu acho que ela tem esse apaziguamento, né? De, assim, ver que finalmente foi feita justiça, né, de uma forma muito importante, que está ligada, sobretudo, à imagem da Dani, né, que na época, assim, realmente um absurdo você usar uma foto de cena da novela, né, do par romântico e tal, para falar de um crime absurdo. Chocou, assim, mas me chocou muito, de verdade, as fotos dela, amor. Fiquei muito chocada. Falei, ai meu Deus, não consigo ficar olhando para essas fotos. Mas ao mesmo tempo eu entendo a escolha, né? Ética,
Sim, mais do que criativa. sim, sim. Mas eu acho que isso é um statement, né? E Aí te viu, sim. que é pesado aquilo. Mas assim, o tempo todo isso foi. E aí também tem, acho que, a ver com uma coisa de respeitar dentro. Isso foi guiado e combinado e determinado pela mulher. Assim, as imagens de arquivo são as imagens que ela cedeu. A ideia da construção em cima dos autos do processo, porque é isso, né? Assim, pega o processo do começo ao fim. Então, assim, eu acho que tudo isso foi mesmo uma discussão editorial importantíssima, né? E mesmo dessas medidas, né? Até onde, qual é a imagem que se mostra, como é que se faz o lançamento, que imagem vai estar no cartaz, né? Tudo isso foi muito discutido, muito respeitado. A Tatiana Issa, diretora, é espetacular, né? Então, assim, também tem uma sensibilidade muito barra também, mas, enfim, a Tati tem essa sensibilidade, né? Mulher, mãe, né? Então, eu acho que, assim, tudo isso ajudou muito nessa construção. E aí, eu acho que o sucesso, a gente nunca sabe, mas eu acho que o sucesso foi decorrente dessas escolhas, porque, no fundo, essa história, ela já aconteceu há 30 anos, mas a mãe tá aí, né? Assim, isso tá vivo. E eu acho que talvez essa seja ainda uma discussão muito fundamental. A gente sabe, né? Quando se trata sobretudo de mulheres, né? Assim, a primeira reação, né? Tipo, foi estuprado porque estava com a saia curta, né? Tudo bem, com o tempo as pessoas se acostumam a pensar diferente, mas as primeiras reações estruturais, elas existem ainda, né? Então, todas as vezes que a gente tiver a possibilidade de trazer temáticas que ajudem a desconstruir os preconceitos estruturais, históricos que a gente tem na nossa sociedade, eu acho isso muito importante. E aí, daí eu acho que foi o que aconteceu com o Pacto, assim, porque realmente ele trouxe uma audiência que viveu, conheceu, né, e testemunhou tudo aquilo, mas trouxe uma audiência nova, enorme, por causa disso, por causa da abordagem, porque ela é, de fato, uma abordagem do nosso tempo, né, contemporâneo. Ela não está ancorada no que aconteceu há 30 anos atrás. Está ancorada na discussão do hoje. É uma revisão histórica, né? Essa foi Mônica Albuquerque, incrível, né? E para mim, assim, para nós que estamos agora ouvindo aqui, é um privilégio, é uma delícia ouvir uma diretora do porte dela contando esse tipo de coisas que foram discutidas, esses pontos, né? Desde o cartaz até que foto ia usar, se a foto, né, da Daniela assassinada ia ser exibida ou não, essas escolhas que passaram também pela mão, né, da Glória, claro, sempre, porque é gostoso descobrir o processo de feitio de uma série que a gente adora, né? E analisar e entender. Então, eu acho que a gente cada vez mais conseguir conversar e trazer pessoas de mercado para próximo, para a gente ouvir. Mercado a gente quer dizer quem produz o cinema, né? É bom porque a gente vai construindo toda essa ideia sobre essa série que foi tão bem pensada, né? Nada é por acaso ali e não é à toa que chegou lá. Esse foi um dos papos muito interessantes do Festival de Gramado. No YouTube do festival, a gente vai colocar na descrição do nosso texto dessa semana, tem os papos lá, tem outros papos que foram exibidos, se discutiu muito a indústria no Brasil, na América Latina, o streaming, o poder da mulher no streaming. A Mônica, aliás, esteve em Gramado para participar de 2 mesas, uma sobre essa questão da HBO, né, dos projetos da HBO, essas possibilidades de construção de histórias no Brasil e na América Latina, e o poder da mulher no streaming, né, das histórias criadas por mulheres e também sobre mulheres para o streaming, que é uma indústria que só cresce. Agora a gente viaja para Gramado, essa cidade linda e gelada nessa época do ano, na Serra Gaúcha, que é a casa, é a sede do Festival de Cinema de Gramado, que completou 50 anos esse ano, uma edição histórica, não só pelo número, não só também por ser a primeira edição presencial. Tava todo mundo muito feliz, querendo se abraçar, se amar muito, de verdade. Depois da pandemia, 2 anos realizados por meio do Canal Brasil, que exibiu, né, a competição nos 2 anos, e o Canal Brasil esse ano exibiu a mostra inédita que foi criada de documentários. Mostra de documentários foi exibida no Canal Brasil e o vencedor foi
exibido na sexta-feira, na telona, né? No cinema de Gramado. Mas vamos aos quiquitos. Esse meu comentário aqui está sendo gravado depois da conversa que eu tive com o Thiago Stivaletti, porque a gente guardou os nossos comentários sobre os favoritos, os destaques, a gente falou de curtas também, Thiago também assistiu a alguns curtas, mas não tinha ainda, né, tido a cerimônia de entrega dos quiquitos, que foi no sábado à noite. Então eu faço esse comentário a mais aqui, um adendo para passar os premiados. A gente continua com a nossa impressão, né, impressão sobre os filmes, mas agora tendo dados aqui concretos jornalísticos, vamos dizer assim, né, para a gente informar todo mundo. Quem foi o grande vencedor da noite? E uma noite muito interessante porque premiou e também reforçou muito a importância da política pública para diversificar a nossa produção. Eu já falo um pouquinho mais disso, mas por que eu estou dizendo isso? Porque o filme do Acre, Noites Alienígenas, foi o grande vencedor da noite. Ganhou o quiquito de melhor filme, que é o mais importante. Ganhou o quiquito de melhor atriz coadjuvante, Joana, que é uma atriz incrível e também figurinista, uma artista. Eu acho muito, muito importante quando a gente vê atores, atrizes que são artistas múltiplos. Joana Gates é o nome dela, ela é a melhor atriz coadjuvante, por Noites Alienígenas também, Noites. Chico Dias, esse ator incrível, também ator coadjuvante pelo filme. E o melhor ator, um prêmio super nobre, foi o Gabriel Knox, que é um jovem rapper da periferia de Rio Branco, que se emocionou demais, chorou, e eu também chorei junto com ele, contando que a infância dele foi dura assim como a do personagem. No caso, o personagem entrega drogas, né, para os traficantes locais. O Gabriel, graças à sua mãe, sua avó, sua tia que o criaram, que lindo quando ele falou isso, nunca deixou de sonhar. E ele é um rapper e hoje ele é um ator com um quiquito de Gramado. Então, esse foi o tom da gente acreditar nos sonhos, acreditar na nossa diversidade de produção e na divisão da renda, da verba pública para a produção de cinema local. Local, eu quero dizer, vamos parar de pensar que o centro é o Rio de São Paulo. O centro está em todas as partes do Brasil, né? De histórias, centro de histórias lindas que a gente merece ver nas telas, porque, além de tudo, ainda é cinema do bom e é uma delícia ver. Esse filme ganhou também um prêmio muito interessante, que é uma menção especial, uma menção honrosa para o Adalino Reis, que é o ator indígena desse filme, que faz um jovem que tem dependência, ele sofre de dependência em crack, e ele ganhou esse prêmio, abre aspas, pela excelência da construção da linha do personagem e pela interpretação. Olha que lindo. Então, os atores desse filme, todos consagrados, muito merecidamente. E esse filme ganhou também o prêmio da crítica, a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual eu faço parte, e a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Então, mais um quiquito aí, 5 quiquitos para ele e uma menção honrosa. O segundo, eu não gosto dessa palavra, acho que é muito ruim botar filme para competir. A gente gosta de festival porque é uma festa, a gente celebra o cinema e joga a luz, é bom para tudo, é bom para o público descobrir os filmes, para distribuição, né? É bom para os filmes serem falados, comentados e vistos. Mas competição em obras culturais é complicado. Enfim, dito isso, o segundo colocado, assim, o filme que ganhou mais prêmios também da noite, o segundo, foi o Marte 1. Marte 1 era o concorrente preferidíssimo do público, de todos, aquele filme que todo mundo comenta na esquina, o buzz, sabe, que no café, na casa, na chuva, na fazenda, tá todo mundo comentando sobre o filme do Gabriel Martins, produzido pela Filmes de Plástico, que tem à frente um grupo de amigos maravilhosos, André Novaes, o Thiago Macedo Correia, que é um produtor que fez um discurso lindo ao receber o prêmio, o Maurílio Martins também, que não é irmão do Gabriel, que eu já cometi esse erro e digo aqui que não é, mas são parceiros irmãos de cinema. E o Gabriel Martins, que dirigiu esse filme. A Filmes de Plástico é essa produtora que já trouxe pra gente temporada, No Coração do Mundo, já ganhou festivais importantes pelo Brasil, como Brasília, enfim, já tem um lastro muito bom nesse outro eixo, fora desse tal do eixo Rio-São Paulo, que é Minas Gerais. O cinema de Minas floresce, cresce, e nesse caso, os personagens negros, essa família negra, numa situação difícil de vida, mas em que, abre aspas aqui, sempre dá um jeito de ser feliz, de sonhar e de correr atrás de seus sonhos. Esse filme cativou muitas pessoas. E aí levou o prêmio especial do júri, o que foi um certo anticlímax, porque todo mundo estava esperando que levasse o quiquito. Não que a gente não amasse
o Noites Alienígenas. Eu aqui, pra mim, dava empate. Ainda bem que eu não tava nesse júri, porque que sofrimento ter que escolher. Ganhou esse prêmio, ganhou o roteiro pro Gabriel Martins, o que é muito interessante também, porque eu acho que realmente é um trabalho de roteiro maravilhoso, trilha sonora e, claro, aqui, gente, júri popular. Aí, gente, como é que a gente faz? Júri popular. Como disse o Gabriel Martins, o filme estreia essa semana, tá chegando nos cinemas nessa semana. Que bom, sinal que vai dar público. Espero mesmo. E aí, como eu disse, o prêmio especial do júri, que é a medalha de prata, abre aspas, que nos trouxe o afeto para a tela. Então é isso, um cinema de corpos negros, personagens negros, numa história que sai desse eixo de violência que a gente, infelizmente, naturalizou ver as pessoas negras no cinema brasileiro e na realidade brasileira. Então a importância simbólica disso é imensa. E como disse a Carla Martins, produtora de Noites Alienígenas, esse festival é histórico, nunca mais vai ser o mesmo cinema brasileiro, porque, né, além de tudo, o norte aí mostrando pra gente um norte, com perdão do trocadilho, para o nosso cinema. Pulverização da verba, acesso maior, por meio de leis de incentivo, por meio do fundo setorial, por meio de editais, para que nossas histórias sejam contadas. Ninguém fala aqui, ai, vi um filme do Alasca, ai, não vou ver um filme do Alasca, ai, só vejo filme de Nova York, só vejo filme de Los Angeles, eixo Los Angeles, Nova York. Então por que a gente tem esse preconceito com o cinema brasileiro? Bom, enfim, a partir de hoje espero que não tenhamos mais. Já era para não ter, né? Mas enfim. Dito isso, gente, melhor atriz da noite, Marcélia Cartacho, maravilhosa. Acabou de ganhar com Pacarrete? Acabou, eu quero dizer, porque a última edição presencial, em 2019, Marcélia ganhou com a maravilhosa Pacarrete. Volta agora e ganhou com A Mãe, de Cristiano Burlan. E um filme duríssimo sobre uma mãe que quer, tudo que ela quer, encontrar o filho para enterrá-lo, porque o filho foi assassinado pela polícia na periferia de São Paulo. Cristiano Burlan ganhou um prêmio que ele realmente não estava esperando, de melhor direção. Que lindo, a gente adora o trabalho dele, a gente gosta muito do que o Cristiano vem construindo no cinema, e foi bonito ver o Cristiano finalmente fazer um filme com verba, com estrutura e, claro, com essa história linda que ele levou para a tela, e com a Marcélia. Levou também desenho de som, né? Um prêmio que eu achei que ia para o Tinnitus, do Gregório Graciosi. Gregório Graciosi e Tinnitus ganharam um prêmio, ganharam vários, mas um que não dava para não ganhar, que é a melhor fotografia, para o português Rui Poças, que é um grande diretor de fotografia. Ganhou montagem para Eduardo Serrano e ganhou direção de arte, que também eu acho que é um prêmio que tá merecido aí. Dito isso, gente, eu vou para os curtas rapidamente, porque eu e o Thiago comentamos um curta aí muito incrível. Curta-metragem brasileiro que ganhou tudo, assim, tudo eu quero dizer os primeiros lugares. Fantasma Neon, do Leonardo Martinelli, é um filme do Rio. Ganhou o prêmio da crítica oficial, a Bracini e os críticos do Rio Grande do Sul, o prêmio Canal Brasil, né, que o filme é adquirido para passar no Canal Brasil, e o prêmio do júri oficial. Esses trabalhadores jovens brasileiros em época de pandemia e entregas, né, e a uberização do trabalho, cativou todo mundo. Eu deixo esse comentário aqui de curtas, tem muitos mais outros prêmios, mas esse comentário já está um pouquinho longo, citando aqui o melhor documentário. Esse ano o melhor documentário passou no cinema na sexta-feira, já premiado, mas a competição, nesses 2 anos de pandemia que Gramado não teve edição presencial, ele realizou a mostra por meio do Canal Brasil. O Canal Brasil é o exibidor oficial. Então, os longas de documentário, que é uma sessão nova que foi inaugurada também, mais uma coisa linda desses 50 anos, eles foram exibidos no canal. E o vencedor, como eu falei, no cinema, Um Par para Chamar de Meu, de Kelly Cristina Spinelli. Então, muito bonito a gente ver que o documentário também está indo muito bem. Obrigada. É isso, gente. Agora a gente vai lá pro Brasilzão profundo, falando de série brasileira, Rensga-Hits, né, Thiago? Falei certo agora. Falou certo. Pois é, Rensga-Hits, série da Globoplay, né? Vamos de HBO Max para Globoplay agora. É uma série que surpreendeu muito a própria Globo, assim, tá tendo... Eles nunca soltam muito números de audiências, né? Mas parece que tá indo muito bem de audiência na Globoplay, tá indo muito bem de repercussão nas redes, né? As pessoas comentando, o que até contam aí que parece que a Globo meio reavaliou, né? Estão testando essas estratégias, né? Lançar no streaming, lançar na TV primeiro, mas muitos críticos, muita gente escrevendo na internet essa semana que a série poderia ter estreado direto na Globo e não apenas na Globoplay.
Uma série em 8 episódios que, como o nome indica, Rensga é uma grande gíria de Goiânia aí, né? Que significa foda, incrível. Ou também pode ser o contrário, a pessoa tá falando meio sei lá, tô lascado. Usa-se Rensga pra tudo, assim. Rensga é meio que uma exclamação que o goiano usa, assim. E aí é uma série que finalmente a Globo abriu os olhos e resolveu fazer alguma coisa sobre o universo da sofrência, né? A sofrência que também é tão ligada ao feminejo, o sertanejo feminino, né? Que bombou muito mais com as intérpretes mulheres do que homens, num certo sentido. Foi o gênero que revelou a grande Marília Mendonça, né? Que morreu tragicamente ano passado. E a protagonista da série, vivida pela Alice Wegman, a Raíssa, ela é uma menina um pouquinho inspirada aí na Marília Mendonça, uma menina que chega no interior de Goiás, em Goiânia, para vencer na vida como compositora e também como cantora, né? E logo vai encontrar a sua turma na gravadora Rensga Hits, que é uma gravadora comandada pela Marlene, personagem da Débora Seco. E aí, cara, a série é como se fosse uma mini novela das 7, assim, é uma série de comédia que tira um sarro muito saudável, assim, desse universo da sofrência, um sarro muito respeitoso, digamos assim, mas, enfim, zoa muito em torno das letras mesmo da sofrência, né, dessas letras de dor de cotovelo, né, e desse universo de Goiânia onde as pessoas estão o tempo inteiro atrás do próximo novo sucesso de sofrência, atrás da próxima nova estrela, né, em festas regadas a muita cerveja, né, porque a galera do sertanejo é uma galera que bebe bastante, né, muita cerveja o tempo inteiro na série. E tem personagens muito inspirados, assim. Tem, por exemplo, o personagem do David Cafajeste, que é claramente inspirado no Wesley Safadão, mas com um toque bem típico das produções da Globo, que vai ser o personagem gay aí, né? O gay no armário, né? A gente sabe que não é o caso do Safadão, mas enfim, existem boatos aí de grandes astros do sertanejo de outros gêneros aí que, né, tem que viver no armário porque tem uma grande imagem de ídolo popular aí, né? Amado pelas mulheres e tal. Então o David Cafajeste é um personagem que tira um pouco uma onda em relação a esses artistas no armário. E aí a série vai brincando, enfim, um pouco com esses estereótipos. Tem uma estrutura zona de melodrama, um pouco até novelesca. Tem a filha que descobre o pai que não sabe da filha. Aquelas coisas que a gente vê em qualquer novela, mas o universo é bastante inspirado. E aí eu acho que a Globo acertou muito. É uma série que diverte mesmo quem não é ligado em sofrência, mesmo quem não é de Goiânia ou do sertanejo, mesmo quem não é desse universo, entra na série por um roteiro muito muito divertido, assim, né? A gente aqui de São Paulo e do Rio, muita gente vendo Rensga Hits e gostando desse universo. Adoro. Esse universo, o Brasil é sertanejo, né? A gente brinca, né? A gente tem as áreas urbanas, e claro, o Brasil é muitas coisas, mas esse coraçãozão do Brasil, ele é muito sertanejo, não tem como a gente negar. É a mesma coisa que a gente falar que, não vejo novela, não ligo, não sei nada desse universo. É meio negar o Brasil, né? Então, assim, a gente tem que estar antenado. Eu curto que estão acontecendo séries, né, sobre esse universo, porque O Rei do Gado, tantas outras, né, séries e novelas na TV aberta já foram realizadas, mas esse sertanejo, né, que não é exatamente sertanejo, mas enfim, que parte daí e que é contemporâneo, eu não tinha visto ainda, então é sempre legal pra gente. Ainda mais a gente que não manja nada desse assunto mesmo, né, Thiago? Eu não manjo nada. Com certeza. E assim, só pra citar uns últimos nomes de elenco aqui muito legais, Lorena Comparato tá incrível como a Gláucia, que é a principal rival da Raíssa, aí, uma grande estrela da sofrência em ascensão. A gente tem também Sidney Santiago, lembra dele, Flavinha? Sidney Santiago, protagonista dos 12 Trabalhos, também fazendo um outro ídolo do sertanejo. Ele tem uma dupla de gêmeos, ele e a Jennifer Dias, que faz a Tamires, eles são a dupla Os Gêmeos, também uma dupla de sucesso da sofrência. Tem Fabiana Carla e tem participações especiais Lúcia Veríssimo, gente, grande ídola aí dos anos 80, né? Já foi estrelíssima da Globo nos anos 80. E a Lúcia, como muita gente sabe, é uma pessoa que trocou aí a carreira de atriz por toda uma vida rural. Aí ela tem aras, né? Ela cria cavalos, enfim, ela é uma pessoa hoje do interiorzão, então super bola dentro também ter chamado a Lúcia para uma participação especial aí como a mãe da Raíssa. Amei. Vou assistir. Já está anotadinho aqui para assistir. A gente anda com muita coisa para anotar, para assistir, vocês sabem. Por favor, não briguem com a gente. Vai anotando no bloquinho e vendo cada um no seu tempo. Porque realmente o streaming nesse segundo semestre, mais cinema, estão explodindo por aí. Mais os festivais bacanas. É bom que a gente mostra que está voltando de fato à vida, né? Não estamos ainda num cenário de acabou a pandemia, mas a gente já está normatizando tudo.
E agora a gente fala de uma estreia no cinema brasileiro, 45 do Segundo Tempo, um filme de Luiz Vilaça, um diretor que a gente adora, a gente acompanha, gosta muito do trabalho dele. Luiz tem uma carreira linda no teatro, na TV e também no cinema. Citando aqui os filmes mais recentes do Luiz, ele é diretor de Palhate, de 2018, diretor de Onde Eu Te Vejo, um filme lindo sobre relacionamento e amor com Denise Fraga e o nosso saudoso e querido Domingos Montanher, Cristina Quer Casar, que foi um super sucesso, de 2003, Por Trás do Pano, que foi uma comédia arrasadora em 99, enfim. O Luiz tem muito essa pegada, muito talentoso, em fazer comédias de costume, filmes que têm humor, mas também tem um quê de crônica da vida das pessoas, tem uma observação muito sagaz, né, dos nossas crenças, nossos costumes, nosso modo de viver. E nesse filme ele não faz diferente. 45 minutos do Segundo Tempo tem um elenco assim que só para dizer já dá água na boca. Tony Ramos, Ari França e Cássio Gabus Mendes fazem 3 amigos de infância que estudaram juntos no Colégio Dante Alighieri. Pensa aí que São Paulo está muito forte nesse filme, assim como em toda a obra do Luiz. Eles se encontram 30 anos depois de tirarem uma foto, ainda adolescentes, na inauguração do metrô de São Paulo. E aí eles voltam e eles têm que repetir essa foto. E muita coisa, obviamente, mudou na vida deles. E é isso que esse filme traz, além das memórias de uma outra São Paulo, mas não só São Paulo. Apesar de ser um filme que traz muito esse espírito da cidade, é um filme que fala com todo mundo sobre o quanto os nossos sonhos mudaram, nossas cidades, nosso modo de viver, nossas crenças, né, nossos amores. O filme tem participação também da Denise Fraga, da Luíse Cardoso, do Felipe Bragança. É uma delícia, assim, essa comédia que tem muito da melancolia também. Claro, isso faz parte da história, né, desse mundo em transformação. Basicamente, o Tony Ramos faz um dono de um restaurante que está em crise, o restaurante que faz a melhor bratiola de São Paulo. Bratiola é a famigerada, né, o famigerado bife rolê. E ele está em crise, o restaurante está para fechar, a companheirinha dele maravilhosa, a cachorrinha calabresa, está chegando no fim da vida, está numa crise louca econômica e de existência também. E ele decide que ele vai embora desse mundo, né? Como será que ele vai? Ele quer ir embora. Pense só como é que ele decide. Tá rolando o campeonato, o Palmeiras, o Corinthians estão ali entre os pré-finalistas, e se o Palmeiras, a hora que o Palmeiras não tiver mais saindo bem, ele também vai sair de cena. Nisso entram aí os outros 2 amigos. A Ari França virou um padre e o Cássio Gabus Mendes, e tá em crise também, obviamente, com a vida. E o Cássio Gabus Mendes também tá em crise, virou um advogado chique, descolado, bem a elite moderna paulistana, mas também tá em crise no casamento. Tá, enfim, tá todo mundo nesse ponto em que tem que entender, se entender. Por que continuar vivendo? Por que no sentido pelo quê? Quais são nossos sonhos? O que nos move? O que nos mantém, né, nessa existência? É um filme lindo que fala de amizade, fala do tempo passando, fala no que ainda nos segura a esse modo de vida, essa terra. Enfim, não vou me alongar mais, vamos ouvir aqui a nossa conversa. Eu e Thiago conversamos com o Luiz e com o grande Tony Ramos. Vamos escutar um pouquinho. Tony, obrigada por conversar com a gente. O Luiz já é um conhecido nosso, a gente adora o trabalho do Luiz, né? Acompanha, se conversa. Eu vou ver o Luiz no teatro toda vez que ele também dirige algo. Mas eu brinquei que não tem como eu não gostar desse filme, porque eu tenho um pé muito suspeito em São Paulo, né? Eu sou assim, o seu personagem é quase um tio meu, né? É quase da minha família, assim, né? Eu vejo os meus tios no seu personagem, sabe? As pessoas da minha família, esse lado tão paulistano. Mas tem um quê universal nele também, de querer resgatar um tempo, um jeito de ver o mundo, de se relacionar com as pessoas, que também toca com a gente. Acho que o Thiago também concorda. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, e você, Tony, principalmente, apesar de não ser paulistano, ter trazido essa paulistanice universal. Você tem tudo a ver com essa paulistanidade, né? Porque toda a minha vida foi feita aqui, Flávia, né? Meus 2 filhos aqui nasceram, numa maternidade que nem existe mais, Filomena Matarazzo, ali na Alameda Rio Claro, na Paulista. Meus 2 filhos ali nasceram. Aqui eu me casei, na Nossa Senhora do Brasil, há 53 anos. Então tem toda uma história minha com a cidade muito forte. Eu morei aqui quando vim do interior de São Paulo, onde minha mãe lecionava. Então fui morar na Vila Maria, onde não havia calçamento ainda.
não é? Depois eu fui morar no Brás, quando minha mãe se casou novamente. Depois do Brás, ela e meu padrasto, essa palavra padrasto é esquisita, meu segundo pai, eles compraram uma casa lá no Brooklyn Velho. E lá eu me casei. Depois, portanto, Vila Maria, Brás, Brooklyn Velho, já vinha do interior. Eu sou nascido no Paraná, de uma família tipicamente paulista do interior, né? E os membros mais jovens já foram nascendo cá em São Paulo, mas eu construí minha vida a partir dos meus 14 anos, eu já trabalhava na TV Tupi de São Paulo, né? Então eu pegava 2 ônibus, eu parava, eu comia pastel com garapa para economizar, porque o dinheiro era muito curto. Aí eu ia trabalhar na Tupi, aí eu comecei a fazer teatro à noite, e estreiei profissionalmente com Plínio Marcos, nosso saudoso e grande escritor Plínio Marcos, fazendo uma peça com Valderez de Barros, e aí a vida fez isso. Comigo eu não parei mais, literalmente eu não parei mais, felizmente. Então esse encanto com São Paulo ele é permanente, apesar de eu não residir mais aqui, né? Eu não resido mais aqui, isso é físico, mas a alma está aqui. Aqui mora minha mãe, mora uma irmã minha, aqui os grandes amigos de toda a vida estão aqui, né? Meus endereços preferidos estão aqui. Então, claro que eu gosto do Rio de Janeiro. Não nos equivoquemos, porque o Rio de Janeiro é uma linda cidade, é gostoso de se viver lá, mas eu me dou bem com as duas. Se isso é possível, sim. Agora, quando eu recebo um Pedro Baresi pela frente, ele é como teus tios que você disse, estou vendo um tio, estou vendo um primo, um grande amigo, e ali eu fui reencontrar muito dessa minha São Paulo, da minha São Paulo que eu acordava de manhã, criança ainda muito pequena, e levava para passear no Ibirapuera com minha mulher, os primeiros passos de meus filhos no Ibirapuera, caindo e levantando, né? Então, tudo isso está aqui dentro. E tudo isso vai para o Pedro Baresi? Não tudo isso, nem tudo isso seria mentira. Mas essa vivência que está nos poros e nos porões da alma, né? Porque a alma tem vários departamentos. E eu tenho alguns departamentos que são os porões da alma, onde tudo é preservado com ar a 18 graus, lindamente. Então, isso vem para a personagem, isso vem de uma forma arrasadora, de uma forma avassaladora. Arrasadora, porque quando ela vem com a emoção, ela vem até me derruba. Teve uma cena que eu fiquei emocionado ainda por mais 2, 3 minutos, e com o aplauso de nossos colegas técnicos, nossos primeiros espectadores, né? E depois avassaladora, porque a personagem vai ganhando novos caminhos, novas respirações, e está lá a minha São Paulo, está lá aquela São Paulo que eu conheço claramente, presente no Baresi. Tony e Luiz, bem-vindos mais uma vez ao Plano Geral. A Flávia falou aí, né, Luiz, a gente não encontra há muito tempo nas pré-estreias, mas Tony, estávamos nós dois lá 16 anos atrás na coletiva de Se Eu Fosse Você 1, que já faz 16 anos, o tempo voa, né, 2006 o filme. Eu queria comentar uma coisa do Tony, que ele falou no Bial essa semana, que foi repórter de campo. E eu acho interessante que, no caso do Tony, não é só o futuro que é imprevisível, o passado também é imprevisível. Surgem coisas do passado de Tony Ramos que a gente não sabia. Fala um pouquinho desse passado repórter de campo, por favor. Esse passado repórter de campo, Thiago, ele era um passado apenas de charme da TV Tupi, que já era muito criativa naquela época. Nós vivíamos tempos muito românticos na televisão, em preto e branco. Então, as equipes elas sempre se multiplicavam nas ideias, né? Para você ter uma ideia, Shakespeare foi montado em TV de vanguarda na TV Tupi, nosso saudoso Luiz Gustavo com o Juca de Oliveira, você montando Hamlet, segurando câmera na mão, 3 homens, porque as câmeras eram pesadas e não havia câmeras portáteis, né? Isso tudo está muito presente na minha vida, né? Por que esse repórter de campo? Houve um grande jornalista na Tupi, talvez de nome você se lembre, Walter Abraão. Ele foi um narrador muito importante, e era, à época, o Galvão Bueno, né, Luiz? O Galvão Bueno da Tupi. Luiz também era muito moleque, mas talvez de nome lembre. Ele falou, olha, nos jogos preliminares vamos criar um charme. Atores que gostem de futebol. Um para narrar e outro para ser repórter.
E a voz escolhida para narrar não poderia ser melhor, pelo timbre lindo de voz que ele tem. Ele é o Denis Carvalho, tem uma voz linda, e ele era um narrador. E ele é São Paulino de 4 costados, e sempre gostou de futebol e jogou futebol aqui em São Paulo. E o outro era eu, São Paulino também, fui lá para o campo, tomando chuva, tudo, fazendo reportagens. Mas isso, Thiago, não era um objetivo de mudar carreira. Era apenas criar um charme dentro da programação com 2 atores que gostavam de futebol. Essa era a Tupi. Uma Tupi muito... Seria como hoje a Globo resolver, olha, na reportagem teremos hoje Tino Marcos e Tony Ramos. Entendeu? Era uma brincadeira saudável, criativa que a Tupi tinha, mas ficou por ali mesmo. É como cantar. Eu já cantei, mas só teatralmente. Eu poupo os ouvidos das pessoas. Mas não dá ideia que a Globo chama, hein? A Globo chama de novo você. Ela sabe como eu vou lidar com isso. Não, obrigado, não. Luiz, você botou um São Paulino para fazer um palmeirense ferrenho, né? Seu alter ego aí, eu diria, não? E convenceu bem, hein? Fez que fez esse palmeirense. Eu acho que assim, na verdade, Flávia, no filme a gente tem 3 atores são paulinos, né? O Ari França não dá muita bola, mas o Cássio e o Tony são paulinos, poxa, mas são, antes de mais nada, atores, né? E é incrível ver como fizeram, e o Tony como se tornou um palmeirense mais roxo do que eu, né? É impressionante, claro, é lindo de ver como ele faz, mas acabava no intervalo lá e ia ver quanto é que estava o jogo de São Paulo, entendeu? Então, eu acho que o que é bonito da história é isso, essa relação diretor com os atores de uma confiança, de um entendimento, de uma troca o tempo inteiro. E daí a gente pode fazer qualquer coisa, palmeirense, corintiano, assassino, mocinho, o que for, né? O ator não tem que escolher que camisa aquele personagem vai usar. Imagina, isso aí vai ser palmeirense agora, palmeirense, dale porco! Acabou. E Luiz, o Tony era um sonho antigo, esse convite veio agora ou já tinha uma paquera de anos aí? A gente fez uma série na Globo chamada Mulher do Prefeito, em 2014. Quando acabou, para mim foi uma coisa tão importante e feliz esse encontro, tanto pessoal como profissional, que quando ele entrou no carro e foi embora, eu lembro de eu realmente virar de costas e cair num choro e pensar, eu tenho que viver isso mais vezes, não só essa, mais vezes, né? E a partir daí, eu fiquei assim, você liga a antena, né? Até que surgiu essa história que eu falei assim, nossa, é isso. O Pedro e o Tony vão conversar lindamente. Então, eu daí desenvolvi literalmente pensando no Tony. E daí mandei o roteiro para ele. Quando ele leu e curtiu, aí pronto, aí o filme se abriu e tudo começou. Foi isso. Mas ele foi pensado assim... Desde antes da primeira linha, era a vontade de que o próximo filme fosse com ele. Maravilhoso. Queridos, foi rápido, mas foi ótimo. Obrigado pela conversa. E que 45 do segundo tempo faça uma linda carreira aí. Cinema, depois streaming, televisão, que todo mundo veja o filme. Porque vale muito a pena, né, Flavinha? Ah, vale demais. Eu, como corintiana, que moro do lado do Palmeiras, que eu chamo de Palestra, porque eu não consigo chamar de outra coisa, eu vivo muito a vida do bairro do Palestra. Você viu, Tony, como é que é a minha vida mesmo paulistana. Então, assim, eu até entendo que a gente consegue ter carinho por outro time, porque eu sou uma corintiana que tem carinho pelo Palmeiras. Tem uma coisa que é muito legal, que o filme tem um carinho muito grande com os outros times, principalmente com o Corinthians. Casagrande, o que for assistir, amaram, porque é isso, né? Somos todos aí para... E vamos que vamos. Essa vida, esse amor que o futebol traz, assim, entre as pessoas quando essa metáfora da vida é muito bacana e isso tá lindo no filme também. Obrigada, querido. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo delicioso aqui com o Tony Ramos, né? Mais uma conquista para esse podcast, uma honra receber o grande Tony Ramos aqui para falar de 45 do segundo tempo, ao lado de Luiz Vilaça, filme que entra em cartaz nos cinemas nessa quinta, não é isso, Flavinha? É nesta quinta agora? Isso mesmo. O filme já tá em cartaz, né? Já estreou na semana passada, ele já tá em cartaz. Tony Ramos aí, ator, e Luiz Vilaça, diretor aí desse filmaço 45 do segundo tempo, já em cartaz nos cinemas brasileiros desde a semana passada. O Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana aí com as nossas dicas e tudo mais em séries, filmes, streaming e cinema. É isso aí. Beijo e até semana que vem.